Então vamos dar início. O meu nome é Fernanda Santos Paredes, sou coordenadora do projeto de literacia energética EVA, Energy Virtual Assistance, e quero dar as boas-vindas a todas e a todos os que participam nestas conversas com boa energia, uma iniciativa da DECO que decorre durante este mês de maio. Hoje temos à conversa João Pedro Gouveia, o investigador principal do CENSE, que é o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, e Change, Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa. João Pedro, muito obrigada por estares aqui hoje conosco. É uma honra contar aqui com a tua participação para fazer esta conversa com uma boa energia. O João Pedro foi das primeiras pessoas em Portugal e, enquanto investigador, a alertar para o fenómeno da pobreza energética. Um tema que pouco se falava, apesar de todos bem sabermos o que são casas frias no inverno ou casas quentes no verão. Mas o João Pedro Gouveia alertou-nos efetivamente para outras dimensões que esta situação pode trazer ao nosso bem-estar e à nossa saúde. A pobreza energética afeta entre 1,8 a 3 milhões de portugueses. E isto significa que têm dificuldade de acesso a serviços energéticos que são essenciais ao nosso conforto, ao nosso bem-estar, à nossa saúde. E estou-me a referir ao aquecimento, ao arrefecimento, à iluminação adequada das nossas casas, ou mesmo à necessidade de energia para os nossos eletrodomésticos. Viver numa casa fria, para além de desconfortável, é um problema grave de saúde pública e, sobretudo, para os grupos mais vulneráveis. Foi esta a dimensão que o João Pedro, há alguns anos, nos alertou a todos. E eu queria fazer a primeira pergunta, João Pedro, que é: por que razão é que viver numa casa fria faz tão mal à nossa saúde, para além do desconforto? Obrigado, Fernanda. Bom, efetivamente, Portugal, especificamente estamos aqui focados em Portugal, não é? Portugal é dos países mais vulneráveis da Europa, quando olhamos para diversos indicadores que normalmente são usados para diagnosticar e monitorizar a pobreza energética, que depois são refletidos também, desde janeiro de 2024, na nossa Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética. E aqui falamos de problemas no inverno, de problemas no verão, com a incapacidade de aquecer a casa e arrefecer a casa, em diferentes períodos do ano, mas depois também pode estar ligado à dificuldade de pagar as contas de energia, ao tipo de equipamentos que utilizamos, à eficiência energética dos mesmos, ao tipo de combustível, porque Portugal tem esta diversidade. Portanto, há regiões do país que se usa muita lenha, a biomassa, a lenha é o segundo maior combustível usado em Portugal nas habitações atrás da eletricidade. Mas depois há esta diversidade, equipamentos elétricos pouco eficientes, num sítio da casa que depois andamos a passeá-lo de um lado para o outro, no inverno especialmente, para estarmos minimamente confortáveis, e tudo isto traz-nos a problemas graves de conforto térmico. Isso é transversal, diria quase a 90% dos portugueses que reportam estar desconfortáveis nas suas casas em Portugal, mas depois não é só essa componente do aquecimento e do arrefecimento, pode ser situações mais graves, como tu mencionaste no princípio, não consigo aquecer água para o banho, iluminação deficiente, ou outras questões associadas aos equipamentos elétricos. Tudo isto, mais grave ainda, são as ligações à saúde. Portugal é também, em estudos internacionais que têm vindo a acontecer ao longo dos anos, dos países em que no inverno há um excesso de mortalidade. Essa expressão foi muito usada na altura do Covid, mas quando olhamos nas várias décadas, Portugal efetivamente nos meses ali de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem um excesso de mortalidade devido ao frio, as pessoas passarem frio em casa e com esta consequência. Mas depois também é mais que isso, essa ligação com doenças crónicas, problemas respiratórios frequentes, questões cardiovasculares, que depois, em muitas situações também, é reportado na literatura científica internacional, menos a nível nacional ainda, questões mentais, de saúde mental tão falada em diferentes áreas, mas quando ligamos ao desconforto, questões interligadas potenciais de exclusão social, de stress, de estarmos permanentemente em desconforto nas nossas casas, depois cá nas nossas escolas, no nosso trabalho, criam estas vulnerabilidades adicionais e stress adicionais às famílias portuguesas. João, e de facto os portugueses, de uma forma geral, habituaram-se a viver desta forma e não associam
muitos destes problemas de saúde que podem estar a viver não associam com esta questão relacionada com o conforto térmico que exista em casa. O que é que nós podemos fazer também para alertar mais a população para esta situação? Ou seja, desta relação entre o frio ou o calor excessivo das nossas casas e o nosso bem-estar e a nossa saúde. Bom, aí começámos, e a Fernanda mencionaste isso, há cerca de quase 10 anos, começámos a falar sobre pobreza energética nas suas diversidades regionais, de grupos diferentes de pessoas, Quais são as associado. zonas, João? Quais são já agora as zonas do país que são mais afetadas? Ok. Bom, desde 2017 começámos a desenvolver um índice de vulnerabilidade à pobreza energética que mapeia Portugal nas 3.092 freguesias atuais para o inverno e para o verão, Portugal continental e nas ilhas. E o que temos vindo a verificar nas atualizações que temos feito e nos locais prioritários da ação, digamos assim, portanto mais vulneráveis, acabam por ser muitas ilhas, apesar da parte climática ser mais amena, questões socioeconómicas, do tipo de equipamentos que se usam, do rendimento, claro, e da qualidade das habitações, as ilhas portuguesas, o arquipélago dos Açores e da Madeira, são dos mais vulneráveis quando olhamos para o ranking das freguesias. Em Portugal continental, estamos a falar prioritariamente de zonas rurais, no norte interior, e portanto ali na zona da Covilhã, na parte de Bragança, portanto, aí o clima com um peso adicional, porque em termos de estrutura, da qualidade das habitações é muito transversal, ou seja, é quase mau em todo o lado. E portanto, João, e também porque o frio, ainda assim, é pior do que o calor. Em a termos questão de do frio, saúde. sim, a questão do frio ser pior que o calor, em termos de saúde, há diferentes consequências. O que acontece é que muitas vezes o frio está associado à noite, à permanência em casa e, portanto, temos que encontrar soluções, seja através de aquecimento efetivo, que em muitas regiões temos só uma lareira, se calhar na sala, e depois o resto da casa está muito fria. Situações, infelizmente, reportadas e até análises nossas no interior das casas, casas com 10 graus no interior, portanto está basicamente quase pior dentro de casa do que no exterior, não é? Qual é que E deve ser a então, temperatura de uma casa confortável para as pessoas também que estão aqui bom, connosco uma, saberem? uma referência ali entre os 18 e os 20 graus já se pode estar ali numa casa minimamente confortável, né? Portanto, aqui apontar essa temperatura, depois também varia, na verdade, com a faixa etária, homens e mulheres, portanto há aqui diferentes, os jovens, por exemplo, se calhar têm menos frio do que as pessoas mais idosas, devido à mobilidade, devido ao metabolismo. Um, mas então, o que eu ia dizer é que estas questões climáticas que são bastante relevantes, obviamente o rendimento, os preços com energia, portanto, muito importante percebermos se estamos a ter a melhor solução em casa em termos de fornecedor de eletricidade, da empresa comercializadora, ou se conseguimos encontrar equipamentos e adquirir equipamentos alternativos mais eficientes, é sempre importante. No entanto, a questão fundamental, na minha opinião, é sempre a estrutura das habitações, a qualidade ou a fraca qualidade das habitações. Porque podemos realmente melhorar um bocadinho a qualidade dos equipamentos ou o tarifário ser ligeiramente melhor, mas se a nossa habitação continua a não ter isolamento, continuamos a não ter janelas mais eficientes, dá a base, efetivamente, dá a base e amplifica o problema, porque senão podemos ter um equipamento muito eficiente a gastar energia, mas estamos a aquecer a casa e também o exterior, porque a energia, a parte quente liberta-se, o ar quente vai saindo pela, pela estrutura da habitação. Ou seja, João, efetivamente, embora seja uma solução imediata pôr mais umas camadas de roupa para estarmos mais quentinho em casa, mas essa não pode ser a solução que se deseja a longo prazo, não é? Até porque não é, exatamente, é porque isso podemos dizer que é uma estratégia de adaptação até adequada em termos, por exemplo, se estivermos a pensar mais Claro. alargado em termos de sustentabilidade, também não queremos andar todos em Portugal, imagino eu, de t-shirt e boxers, que se estiver em pleno inverno com 10 graus na rua, não é? Portanto, não é necessário Não há essa necessidade de dimensão. tanto. Só que também não precisamos estar de cascola em casa ou dormir com quatro mantas. Portanto, há este Exato. equilíbrio que em termos também cultural, por um lado, reconhecer o problema. Eu acho que já temos vindo a fazer esse trabalho em conjunto com as várias instituições, com a DECO, nós na universidade, outros investigadores, outras entidades, que é efetivamente trazer à discussão pública este tema, com um impacto social, ambiental, de saúde muito relevante, que depois vai alertando os decisores políticos, não é? Já Portugal tem feito esse caminho também ao longo dos anos, mas é preciso então, no território, com os diferentes agentes, entrarmos em ação prática.
João, há uma questão que colocaste que me parece muito interessante, é que também o facto de o nosso edificado não ser energeticamente eficiente, isto torna o problema e a questão da pobreza energética transversal, ou seja, também não tem só a ver com os baixos rendimentos das famílias e com o elevado custo da energia, mas porque também tem a ver com a nossa construção, portanto, muitas famílias podem ser afetadas com este problema. E isto também é uma questão que é importante para não se associar só a questão da pobreza energética aos consumidores económico-socialmente mais vulnerável. Portanto, é de facto uma dimensão transversal na nossa Sim. sociedade. Eu acho que há aí duas ideias diferentes e já agora vou explorar muito rapidamente. Uma, é importante também distinguir o que é pobreza, de pobreza energética e depois, numa versão mais abrangente, de desconforto térmico. Portanto, nem toda a gente que tem pobreza energética tem que ser efetivamente, ou melhor, nenhum cidadão que esteja em desconforto térmico tem que imediatamente estar em pobreza energética e também por si só em pobreza, não é? Estão interligados, as escalas e, digamos, a amplitude do problema é diferente e em termos de opções, eu muitas vezes vejo isto em termos de opção, que é, eu posso estar desconfortável em casa porque tenho outra prioridade, se calhar quero ir jantar fora amanhã, quero ir de férias e portanto não gasto esse adicional de energia. Mas em grupos mais vulneráveis por diferentes questões, essa opção às vezes não é possível. Do investimento ou de solução de aquecer ou arrefecer mais a habitação. Portanto, isso é um ponto relevante. E depois é quando nós olhamos mais na perspectiva da tipologia das pessoas, não é? Das famílias diferentes, não olhar só para o rendimento como um fator de decisão de, por exemplo, de elegibilidade para financiamentos, para a renovação das habitações. Neste momento está muito assente só no rendimento. É um erro, porque o rendimento só não chega. A pobreza se chegava, talvez, mas numa componente de pobreza energética, com a importância do tipo de equipamentos e da habitação, uma combinação entre eu ter um rendimento mais médio ou mais baixo, médio baixo, baixo, mas também viver numa casa com uma classe energética D, E, é muito mais relevante do que se viver numa casa com classe energética A, não é? E, portanto, Claro. por diferentes condições pode acontecer. Não é muito comum, mas esta combinação, mas pode acontecer. E, portanto, é também olhar para o futuro e pensar que não podemos só olhar para a componente social em termos do rendimento como um fator de diagnóstico e também de elegibilidade para financiamentos. Eu aproveitava porque temos aqui alguns dos nossos participantes que podem querer fazer alguma questão e aproveitar o facto de estarmos aqui com o João Pedro Gouveia, um especialista nesta área. Podem deixar as vossas mensagens no chat, que nós estamos atentos e poderemos ainda ter aqui a oportunidade de que o João Pedro Gouveia nos responda a alguma questão mais específica. Não queria deixar de alertar para isto. Continuando aqui a nossa conversa, João, o que é que então é esperado, o que é que os consumidores podem esperar, uma vez que já foi agora definida a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o combate à pobreza energética, que procura erradicar este flagelo até 2050. O que é que podemos esperar efetivamente, João Pedro Gouveia? O que é que está a ser preparado para ajudar as famílias portuguesas? Bom, eu ia começar por dizer que Portugal, nesta fase, é um bom aluno europeu. Portanto, temos uma definição de pobreza energética, temos uma estratégia de longo prazo com diferentes períodos, não é, da análise e da avaliação. Temos um Observatório Nacional de Pobreza Energética que tenta integrar diferentes tipos de agentes, isso é tudo muito relevante. Agora é preciso, efetivamente, o passo seguinte, a ação, não é? Já cumprimos a checklist de políticas e de desenho de planos, mas isso não chega. É tirá-los das gavetas ou das pastas digitais e agora irmos para o território trabalhar. E aqui, o que é que temos também nos próximos meses, certamente, irá ser publicado o plano de ação. Num plano de ação de combate à pobreza energética, é aí que olhamos para o tipo de financiamento, para o tipo de investimento que pode vir a ser feito pelo governo, quais é que são os agentes do território que devem trabalhar em conjunto, que tipo de medidas, se é mais financeira, se é de apoio aos consumidores, se são plataformas, se são gabinetes locais. Portanto, há aqui várias dimensões para olharmos para o problema, porque há uma componente de melhorar a literacia energética, digital, financeira dos portugueses, portanto, é que faz muito isso a diferentes áreas, portanto, estamos aqui hoje também, mas é olhar esta combinação com os financiamentos disponíveis, porque um financiamento sozinho não chega para chegar a todas as famílias, claramente. Como o contrário, só a informação também não chega para resolver o problema. E esta E, questão do portanto, financiamento é muito importante, porque na verdade é preciso financiamento para ultrapassar esta sim. barreira, não é?
Claro. E aqui há uma oportunidade muito grande, já tem havido, ou seja, nos últimos 3 anos, derivado do programa de financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência, não é, do PRR, existiu já uma verba bastante relevante para desenvolvimento de renovação dos edifícios para a população em geral. Não está a correr tão bem, mas a componente do Vale Eficiência mais orientado para os consumidores mais vulneráveis, com tarifa social. Temos, desde o princípio do ano, também, e a DEC já tinha há muito tempo, nós também tínhamos alguns projetos com esses tipos de iniciativas de gabinetes de apoio e plataformas digitais para ajudar as pessoas, em termos governamentais e estruturais, desde o princípio do ano, arrancaram mais umas quantas, mas esta interligação entre o financiamento e o conhecimento e o apoio local é muito importante. O que eu ia dizer é que agora em 2025, portanto ali mais daqui a 2, 3 meses, supostamente, todos os Estados-membros deviam publicar ou entregar à Comissão Europeia o seu plano para o Fundo Social para o Clima. Um, em inglês o Social Climate Fund barra Social Climate Plan, portanto o financiamento associado a um plano. E aqui Portugal vai ter que olhar para os diferentes territórios de uma forma mais alargada, não pode pensar em pobreza energética, digamos assim, só com um problema médio em Portugal. Portugal é pior que Espanha, ou pior que Inglaterra, que a Grécia, ou que a Inglaterra, ou que seja, não chega. É preciso olhar para os diferentes territórios, para os diferentes tipos de consumidores, tentar alavancar financiamentos específicos também para diferentes grupos de pessoas e contextos regionais. Portanto, é um passo grande onde existirá certamente muito dinheiro se Portugal conseguir ter um plano adequado para, no âmbito do plano social do clima. Esperamos que sim, João. Eu gostava de chamar aqui à conversa e até agora muito obrigada por todos os esclarecimentos que o João Pedro Gouveia aqui nos trouxe, mas eu gostaria também de chamar aqui à nossa conversa a Madalena Rodrigues, que trabalha a energia e é responsável também aqui pelo nosso projeto EVA, e gostaria de a chamar aqui à nossa conversa, porque enquanto este plano não decorre, efetivamente é importante que os consumidores possam adotar medidas que possam também mitigar esta situação de pobreza energética. E nesse sentido, venho aqui pedir à Madalena algumas boas sugestões que qualquer consumidor possa aplicar em sua casa. Por onde é que deve começar e quais é que são mais importantes, Madalena? Portanto, em primeiro lugar, gostaria aqui de agradecer a intervenção do professor João Gouveia. Esse é realmente um tema muito querido para mim, e, no fundo, é essencial refletirmos a importância da energia no contexto da habitação e no impacto direto no conforto, na saúde e no bem-estar das famílias. Portanto, o professor lembrou-nos aqui algo que é crucial, em que a energia não é apenas a fatura ao final do mês, é uma questão no fundo, de qualidade de vida, de saúde e, no fundo, de escolha, porque o rendimento pode não ser o único fator, motor de pobreza energética ou desconforto. E como Associação de Defesa do Consumidor, aqui também representando não só a EVA, mas também a DECO, acompanha com grande preocupação estes desafios em que muitas famílias enfrentam problemas, neste caso, manter as suas habitações quentes no inverno e frescas no verão. Mas enquanto também não delinearmos aqui estratégias concretas, algumas já em prática, mas é urgente aqui esta questão da articulação para vermos uma mudança real, é fundamental aqui incentivarmos os consumidores a estarem informados. Falamos muito da questão da literacia energética, mas muitas vezes não chega a todos os consumidores. E é aqui que partilhamos então a EVA, a Energy Virtual Assistance, em que partilhamos 4 cursos gratuitos, onde continuamos a ajudar os consumidores de forma clara, prática e útil, com vídeos explicativos. E temos também, igualmente, os nossos balcões de habitação e energia, onde o consumidor pode realmente pedir ajuda e acompanhamento para esta mudança, tanto presencialmente como digitalmente, e podem começar a mudança nas suas próprias habitações, como a mudança da temperatura do seu frigorífico, a alteração das lâmpadas por lâmpadas LED, ou seja, aqui aplicar pequenas mudanças que vão reduzindo não só a sua fatura, mas que também vão tornando a sua habitação mais eficiente. Só de salientar que uma das mudanças que é realmente importante é a questão do isolamento. Tem algum custo, temos alguns financiamentos. A questão do acompanhamento aos financiamentos é essencial para o consumidor e é nisso que nós também ajudamos e deixo aqui já a disponibilização, tanto pela DEC como pela EVA, para este apoio.
Muito obrigada. Nós temos, entretanto, aqui uma questão que é feita por um dos nossos participantes, em que gostariam de perguntar ao João se as comunidades energéticas poderão vir a integrar este plano de ação que foi aqui referido e se considera que podem ser uma ferramenta adequada, tendo em conta que até agora a legislação praticamente impossibilita a criação e o funcionamento das comunidades de energia renovável em Portugal. Depois ainda tem outra questão, João, já agora coloco as duas, que critérios de elegibilidade para medidas de financiamento sugere que existam para além dos relacionados com os rendimentos. Bom, obrigado, Fernanda. Boas questões. Eu começo pela primeira, então, das comunidades de energia, porque realmente também é um tema bastante próximo. Nós temos ajudado a desenvolver algumas, especialmente uma que existe desde o ano passado no Lumiar Telheiras, a comunidade de energia renovável inclusiva de Telheiras Lumiar, e temos visto que há estas dificuldades ainda, efetivamente, plataformas da legislação regulamentares que dificultam o processo. E, portanto, antes de pensarmos se as comunidades de energia podem ser relevantes para o combate à pobreza energética, temos que conseguir pô-las em funcionamento. E estamos ainda nessa fase. Porque, mesmo a nível europeu, e Portugal também dá essa ideia que, em termos teóricos, as comunidades de energia podem ser muito relevantes. Eu acho que podem ser. Eu acho que não vão ter a escala, talvez, políticos apregam a certa altura, mas efetivamente a tentativa de trazer as pessoas mais vulneráveis em pobreza energética para parte de uma comunidade, por exemplo, como fizemos no Lumiar, há membros em pobreza energética incluídos na comunidade, não é só o excesso de eletricidade grátis a pessoas mais vulneráveis, isso também é válido, mas esta combinação de integrar as pessoas efetivamente na transição energética, nos projetos de iniciativa local, parece-me sempre muito relevante. Mas há um passo muito grande, trabalho muito grande a dar pelas entidades competentes em Portugal para tornar as comunidades de energia renovável fáceis de um cidadão comum que não é expert de energia, que não tem que saber a legislação toda, entrar. E isto é um passo muito importante que a DECO faz em diferentes áreas, que nós também tentamos apoiar e que muitos agentes fazem. Enquanto à outra questão, é uma questão bastante relevante porque liga muitas vezes com questões de proteção de dados. Eu vou aqui dar um exemplo relacionado com a tarifa social de energia. A tarifa social de energia passou a ser automática para os consumidores com dificuldades financeiras, com diferentes apoios sociais, a partir de 2016. Antes dessa altura, as pessoas tinham que se candidatar, tinham que preencher uma série de papéis, para já tinham que saber que existia esse apoio, depois tinham que preencher uma série de papéis. Tínhamos cerca de 70 mil famílias a ser apoiadas. A partir do momento que passou a ser automático, no espaço de um ano, saltámos para perto de 700 mil. E isto dá uma ideia que o automatismo é uma boa forma em ter uma plataforma e estruturas montadas para este apoio. Isto por um lado. Por outro mas isto realmente só olha para o rendimento. Não é? E portanto eu diria que uma ligação com a certificação energética, como eu há bocado no início da conversa sugeri, é a parte mais importante. Porquê? Porque priorizamos efetivamente quem vive em habitações mais degradadas, com maiores problemas, porque o dinheiro é limitado, o financiamento é limitado, como é óbvio, os recursos humanos, materiais, empresas, também acaba por ser limitado e, portanto, esta ideia de combinação da eficiência energética das casas através da certificação energética e a componente social, económica da tarifa social é muito relevante. Só queria dar mais um ponto com o pensamento em relação a tudo isto e olhando para o futuro, que é a necessidade de financiamento estável. Portanto, esta ideia de abrir um financiamento 3 meses, toda a gente assustada, as empresas também em pânico com a procura, não é? Os candidatos a estes financiamentos também a tentarem preencher tudo e mal, acabam por preencher mal devido à urgência, que cria bloqueios grandes no sistema. Uma ideia de ter um financiamento estável, mesmo que ajude menos pessoas, a taxa de comparticipação seja mais baixa, mas uma cadência mais regular durante vários meses, vários anos, faz mais sentido para olharmos para este problema de forma estrutural e que o mercado e as pessoas consigam acompanhar de forma mais lógica, porque neste momento o que tem acontecido nos últimos anos, culpa deste governo, culpa do anterior, na verdade, esperemos que no futuro se consiga fazer diferente, é que é muito errático. De repente aparece 3 meses, as pessoas concorrem e depois estão meses, anos à espera por questões várias. Vamos continuar a trabalhar, certamente, João, quer a DECO, quer o João Pedro Gouveia, para dar a voz aos consumidores na defesa dos seus interesses e, neste caso, para serem melhores consumidores de energia. Visitem a nossa plataforma, a EVA, onde podem encontrar muita informação disponível que pode ajudar
a fazer um melhor consumo de energia, a reduzir o consumo e a fazer um uso mais eficiente, como a Madalena aqui bem referiu. Nós vamos continuar disponíveis e vamos continuar com as nossas conversas. Não posso deixar de agradecer muito ao João Pedro Gouveia a disponibilidade Obrigado. para estar aqui à conversa connosco e a todos os presentes que estiveram também aqui. A conversa vai ficar depois disponível no portal da EVA, acessível a todos. Muito obrigada e um resto de um bom dia. Mesmo Muito dia. obrigada.